Olá, eu sou Vani Pavanelli e hoje estou em Indaiatuba para apresentar o lançamento da Polo Engenharia, que une modernidade, elegância e uma vista privilegiada da cidade. É o Sky Vision Santos Dumont. Aqui, o horizonte faz parte do seu dia e a vida acontece em outro patamar. O Sky Vision fica na rua Alberto Santos Dumont, esquina com a rua Candelária, bem no centro da cidade, ao lado do Shopping Jaraguá e com acesso super fácil à Avenida Kennedy, Conceição e Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, que é o Parque Ecológico. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Ellen Coleone, gerente comercial da Polo Engenharia, por nos receber aqui no stand da Sky Vision, inclusive com a participação especial da Aurorinha, né? Que está ali, está chegando nesse mundo, já vai chegar direto no Sky Vision, né? Obrigada, viu, Ellen, por nos receber. Imagina, obrigado. Nós que agradecemos a presença de vocês aqui. Fala um pouquinho pra gente da Polo Engenharia. De onde ela foi fundada, o que ela já fez, né? Quais os empreendimentos, onde ela atua, para que as pessoas conheçam um pouco mais da Polo Engenharia. Claro. A Polo Engenharia é uma empresa do sul de Minas, né? A gente tem a sede, a matriz da Polo Engenharia fica na cidade de Poços de Caldas, que é praticamente divisa aqui com São Paulo. Ela é muito forte no sul de Minas, né? A gente vem aí com 9 anos com uma referência, né? Uma das maiores procuradoras, é uma empresa já de 24 anos de mercado. Ela virou uma grife hoje, né, no sul de Minas. Então, assim, ela é uma empresa conhecida desde do mercado até o padeiro, o taxista, né? As pessoas reconhecem a marca. A Polo Engenharia, ela atua hoje no médio e alto padrão. Ela começou há 24 anos atrás no segmento econômico, mas já viu que era uma empresa que ela focava muito na questão de acabamento, de arquitetura. Então, logo já foi para o segmento do médio e alto. E desde então vem atuando. Hoje a gente tem 1.780 unidades já entregues, né? Se tratando de médio alto, a gente sabe que isso é uma quantidade relevante de empreendimentos. E quando eu entrei na Polo, 2 pontos que me chamaram muita atenção. Primeiro é que 100% dessas unidades foram entregues dentro do prazo, né? Então, estamos falando do prazo mesmo contratual, né? A Polo, ela nunca sequer se utilizou dos 180 dias que a gente extras, sabe, né? Esses que costumam ser utilizados ali como prazo de fato final, né? Então todas as obras são entregues dentro ou até mesmo antes do prazo estabelecido em contrato. Outro ponto que assim, a Polo ela é fora da curva é a questão do índice de reclamação, né? A gente hoje tem um índice de reclamação de 0,2%. Uma empresa de 24 anos de mercado. Muito bom. É uma empresa que não tem nenhuma reclamação oficial no Reclame Aqui, né? A gente não tem nem Pode pesquisar lá? Pode pesquisar, né? E assim, a gente agrega muito essas reclamações, essa mínima taxa de reclamação, há coisas que a gente não consegue ainda evitar, né? Que são barulhos de obra, caminhão descarregando, né? Ainda, infelizmente, é muito manual a construção civil. Então, a gente
de fato, dessas 1.700 unidades entregues, até hoje a gente teve 2 queixas de clientes finais, né? Que a gente realmente entendeu que o cliente passou ali do ponto e a gente deixou seguir com a reclamação. Lógico que nós não somos perfeitos, né? A construção civil, ela tem muitos percalços, né? Ainda é muito manual, mas a gente atua muito dentro do pós, né? O Carlos Martins, que é o CEO da Polo, sócio fundador, ele fala muito sobre a experiência de uso, né? Não, porque por enquanto ele está comprando, ele está encantado, decorado, o pagamento, negociação, sim. Mas a experiência de uso para ele é uma vez que ele entra dentro do apartamento. Se tem um rangido na maçaneta, se tem uma trinca na parede. Então é todo esse acompanhamento que a gente faz, esse pós-venda, né? A gente tem uma equipe para cada empreendimento que a gente entrega para ter esse respaldo após a entrega. Eu acho que isso que faz essa diferença e que nossos índices de reclamação não sejam tão baixos. E por que Indaiatuba? Indaiatuba? Acho que você pode falar melhor do que eu, né? É melhor do que eu não, porque assim, eu já sou da Polo, né? Eu tava no sul de Minas, mas eu sou de Indaiatuba, sou nascida em Indaiatuba. Sim. E Indaiatuba, eu for falar de Indaiatuba aqui, a gente vai ficar horas, mas a empresa começou a ter um crescimento de 20%, uma empresa que ela tem um crescimento consciente. Todos os empreendimentos têm patrimônio de afetação, então a gente respeita muito esse crescimento, mas é uma empresa que começou crescer e o sul de Minas começou a ficar pequeno. São as maiores cidades, né, que a gente, onde a gente tem a maior atuação, que são Poços de Caldas, Pouso Alegre e Varginha. São cidades onde nós já entregamos um grande número de empreendimentos e são cidades pequenas, né? Então, como viemos para São Paulo, né, uma empresa que tem como ambição aí, em uns 4 anos, ser uma empresa de capital aberto. Chegamos ano passado em Jundiaí, né, lançamos o primeiro empreendimento em Jundiaí e era para ser em Indaiatuba o primeiro empreendimento. Que realmente foi uma negociação muito demorada. A gente está falando de uma área aqui onde tinha vários terrenistas, eram várias casas. Então foi um processo bem lento a gente conseguir, né, para pegar toda essa área, para unificar todas as matrículas. Então acabamos lançando em Jundiaí primeiro, foi um sucesso de vendas. A gente lançou o mesmo empreendimento que trazemos agora para Indaiatuba. E lá a gente, assim, zerou no pré-lançamento, foi, graças a Deus, um sucesso como nós esperamos que seja aqui. E assim, Indaiatuba é uma cidade, é a cidade que a gente visa, né? Cidades do interior com crescimento, com autodesenvolvimento, governança. Exatamente, né? Com sustentabilidade, né? Exatamente. E essa localização, então, menina? Voltamos, acho que ao ponto da escolha de Indaiatuba e a escolha da localização, né? O conceito da Polo, né? Nós da Polo sempre atuamos em regiões onde a gente fala em qualidade de vida. E para nós, qualidade de vida é fazer tudo a pé. Primeiro requisito é segurança, né? Segurança e ter tudo a pé. Então, sempre que a gente falar em Polo Engenharia, a gente vai estar numa localização onde pelo menos a 300 metros a gente tenha ali farmácias, restaurantes, mercados, açougue, padaria, um espaço de café. Então é isso que para nós é qualificado como qualidade de vida, né? É a gente ter essa acessibilidade para fazer tudo a pé. Chegar fim de semana, colocar o carro na garagem e ter acesso a tudo. Ellen, o que você acha que são diferenciais mesmo que tornam o Sky Vision assim uma experiência inovadora para o cliente? Vamos lá. Bom, fora a localização, que a gente já mencionou, a questão da gente estar numa área 100% plana, né? E central, né? Central. Eu acredito que, assim, o conceito que a Polo atua dentro dos empreendimentos, a gente vai desde o nosso Smart Home, que é a partir de 28 metros, até o Áurea, que são apartamentos de 200 metros, com coberturas de 400 metros quadrados, a gente tem o mesmo conceito. Tanto no método construtivo como no nível de acabamento, a imponência de portaria e os materiais que a gente utiliza, desde da construção até os móveis da área comum. A gente trabalha com o mesmo material. Então a gente está falando de empreendimentos de alto padrão, com a metragem adaptada para cada região. Ok. Por que 68 e 86 metros quadrados em Indaiatuba? Porque a gente entende que é uma cidade ainda... Se eu colocasse um apartamento de 200 metros quadrados, estaria concorrendo com casas em condomínio fechado, que não é o intuito. A gente está falando de pessoas que estão fazendo essa migração de casas grandes para apartamentos menores, para uma questão de segurança. É uma cidade que está se desenvolvendo, está crescendo.
né? E essas pessoas que querem estar realmente no centro da cidade, próximo a tudo, né? Então, eu acho que esse conceito, e aí quando a gente vem, né, falando o que esse conceito agrega dentro do produto, a gente começa falando em método construtivo, então a gente trabalha com método construtivo convencional, estamos falando de paredes de blocos de 18 centímetros, eu estou falando de uma laje protendida de 20 centímetros, né? Então, aí eu estou falando de acústicas internas e externas. As nossas persianas, que geralmente são entregues com perfil de 1,10, a gente entrega com perfil de 1,80. Elas já são automatizadas, entregues com controle remoto. A parte interna, né, do apartamento, ele é entregue nas áreas frias e molhadas com porcelanato Porto Belo 90x90. Os nossos memoriais, eles são muito específicos, as marcas e as linhas que nós utilizamos. Então, o meu memorial tá Porto Belo 90x90. Por motivos jurídicos, eu tenho que colocar um respaldo. Então, eu coloco Portinari, eu coloco, caso haja uma descontinuidade, um produto equivalente ou superior. Então, a gente preza muito por essa questão. Tanto que a maioria dos nossos clientes, né, falando ali um pouco percentual, 80% dos clientes acabam não trocando o acabamento de entrega. Porque são acabamentos realmente de alto padrão, né? Toda a parte de metais e louças, né? O vaso com a cuba, as torneiras, a gente utiliza da Deca. Toda a parte de aço a gente utiliza Tramontina. Os rodapés são Santa Luzia. Todos os ambientes com forro de gesso rebaixado. Forro de gesso rebaixado já? Estamos falando de um pé direito de 3,06 até o forro 2,85. Então, além da laje protendida, a gente ainda deixa 20 centímetros de espaçamento ali entre a laje e o forro para qualquer manutenção. E esse forro a gente já entrega ele tabicado. Perfeito. E dá para personalizar também? Me fala um pouquinho das plantas, né? Se são 2, 3 dormitórios, e se tem alguma forma de personalização, como é que vocês oferecem isso para o cliente? Tem sim. A primeira fase a gente faz essa apresentação de nível de acabamento, de instalação de ar, de fibra, de hidráulica, e aí a gente mostra o que de fato a gente entrega, né? E pergunta, né? Vamos entender ali com o cliente, né? Isso a gente vai fazer 12 a 15 meses após o início da obra. Tá? No contrato ele vem especificando que ele tem essa escolha, mas que ele faz ali mais pra frente, porque a gente entendia que o perfil do cliente ele modificava muito com o tempo. Entendi. Então a gente posterga o máximo que a gente consegue para entender o que melhor atende ele naquele momento. Então a gente chama ele até a obra, né? Nesse momento a gente já tem uma obra avançada, e aí a gente vai expor para ele os modelos. Isso ele já consegue ver aqui no nosso plantão. Então, para cada planta, eu tenho ali uma variação de 4 a 5 plantas internas, né? Começando pela PCD, que hoje ele pode às vezes se precaver, né? Não precisa necessariamente já cortar alguma necessidade especial, mas ele já pode querer um apartamento, às vezes ter uma idade mais avançada, ou ter alguém da família com algum tipo de necessidade. Então a gente já entrega toda a questão de adaptação de banheiros, batentes de porta, circulação, para qualquer apartamento, tá? Isso não fica vinculado a algumas unidades. Depois a gente vem oferecendo algumas opções. Por exemplo, na planta de 3 dormitórios, ele pode transformar em 2 suítes master. Ou ele pode transformar em 2 suítes e o espaço do terceiro quarto ampliar para o living. Ele pode já escolher o living integrado com a varanda gourmet, a gente já entrega ele nivelado e com fechamento de vidro na varanda. Porque tem essa opção de já vir com a varanda fechada, é isso? Já. E todas essas opções que a gente oferece nesse primeiro momento do nosso programa Personari, ela não gera nenhum tipo de custo adicional. Então, realmente, são benefícios ainda para agregar mais valor aí dentro do produto. Então, a gente quer entender o que melhor atende ele. Então, a varanda integrada com fechamento de vidro, ele é um opcional que já está... Sem custo. Sem custo. Entendi. E fora isso, ainda tem algum outro programa de personalização? Tem. No segundo passo do Personari, a gente, né, já expôs para ele todos os produtos de entrega, mas nesse momento eu ainda não entreguei o acabamento. Então, a primeira opção que a gente dá para ele é a questão de upgrade. Então, eu vou falar, olha, a torneira que a gente entrega é essa da linha Deca, com as 2 válvulas de aquecimento e água normal. Mas se você quiser trocar por essa, com maior, né? Ele faz só o upgrade, ele paga a diferença de material. Entendi. Aí, o que hoje, basicamente, a gente não entrega, seria nas áreas secas que a gente entrega no contrapiso.
né? Então, mas ele não quer receber no contrapiso, ele já quer receber com todos os laminados, porcelanatos. Tá, então hoje o piso, ele é entregue com piso frio nas áreas molhadas, é isso? Isso, no chão e revestido do chão até o teto, nas paredes. Tá, e as áreas secas contrapiso? Contrapiso. Tá, mas existe no programa de personalização, se ele quiser já que vocês entreguem, ele vai pagar uma diferença e vai ter também meio que pronto para morar. Exatamente, assim, tem 3 pontos muito fortes dentro do Personale. Primeiro que, assim, foi um programa criado para agregar mais valor e não visando lucro. Por isso que ele foge um pouco da mão da parte comercial. Então ele fala direto com o nosso pessoal de arquitetura, porque não tem nenhum tipo de comissionamento dentro desse programa. E a gente, óbvio, trabalha com um portfólio específico, porque o segundo ponto, que é incrível, que vem com garantia de incorporação. Então, o laminado que eu vou entregar, o porcelanato que eu vou fazer as instalações, ele já vem dentro do contrato de garantia da incorporadora. Nesse momento que ele faz a escolha desses acabamentos, ainda está faltando 1 ano e meio, 2 anos para a entrega do empreendimento. Todos esses serviços que a gente faz, ele é parcelado no período obra, então ele paga até a entrega do empreendimento e o prazo de entrega também não é alterado. Então ele pode, de vez pegar um apartamento no contrapiso, ele vai pegar um apartamento basicamente pronto, porque a outra fase do nosso Personale, ele vai para instalações, então toda a parte de quero um balcão no meio uma ilha no meio da minha cozinha, eu quero já com um box de vidro, já quero com espelhos instalados, eu quero com a máquina de ar-condicionado na parede. Resumindo, móveis planejados, chuveiro, ar-condicionado, cama, mesa, banho, poltrona, quadro da parede, vaso. Ou seja, se ele quiser comprar uma cópia do decorado, ele pode comprar, é isso mesmo? E isso podendo ainda alterar, né? Eu quero pronto, mas eu não quero igual ao decorado. Então ele vai fazendo um acompanhamento com o nosso time e a gente vai entendendo, né, o que atende, o que ele quer. E dentro do material que a gente trabalha no nosso portfólio, que a gente trabalha com materiais que dê o mesmo respaldo que a gente tem que passar para o cliente, claro, a gente consegue entregar um apartamento pronto. Nossa, muito interessante isso, né? É realmente uma inovação, né, nessa área de imóveis comprados na planta, né? Sim. Porque uma das preocupações dos clientes é essa mesma. Eu vou comprar, vou receber um apartamento no contrapiso, sem nada, aí eu vou demorar mais 6 meses para mudar, aí o prazo se estende, os custos, né, vão ser muito elevados, tal. Então, de repente, ele consegue acertar tudo isso com a construtora e pega a chave e só leva as roupas do corpo, é isso? Exato. E assim, a gente criou esse programa muito visando a experiência de uso do cliente, que é qual? Pra gente, o mais importante de tudo isso, que pelo menos até a etapa 2, que é a finalização de todo o nível de acabamento, que é revestimento, pedras e metais, 80% dos nossos clientes finalizam com a gente. Então, o que acontece? Quando a gente entrega um empreendimento, a gente entrega um empreendimento funcional. Então, não é um apartamento que ele é entregue, mas continua em obra, cheio de caçamba e prestadores de serviço. Então a gente zela muito por esse cuidado, como que nem um prédio, que todas as infras, inclusive da fibra ótica, a gente já entrega instalado. Para quê? Para evitar esse fluxo de prestadores de serviço uma vez que o empreendimento foi entregue. Né? É um empreendimento até focando nessa parte de segurança, que ele poderia ser entregue hoje pelo Estatuto com 4 câmeras de segurança. Nós entregamos com 25 câmeras de segurança. Entendi. Então, todos os ambientes são travados por biometria. Tá, então assim, a construtora já entrega toda a parte de segurança instalada, com as câmeras, inclusive? 25 câmeras já instaladas e funcionando, né? Já entregamos também com o gerador, então temos sistema de no-break, que a gente sabe que em Indaiatuba tem um grande problema de queda de energia, então tem um sistema de no-break. É um empreendimento que a gente entrega com 3 elevadores, mesmo sendo apenas 13 andares, né? É um prédio super exclusivo, estamos falando de 78 unidades, mas a gente entrega com 3 elevadores. Ou seja, é torre única com... eu acho que eu já me antecipei, né? Não, mas tudo bem. Torre única com quantos por andar? São 6 por andar. 6 por andar, 2 elevadores. 3. 2 sociais e 1 de serviço, é isso? Hoje em dia, as administradoras, elas costumam fazer o de serviço com horário, né? Então, horário comercial, depois do horário comercial, a gente tem 3 elevadores sociais. 3 elevadores, perfeito. Muito interessante. E também, então, toda essa estrutura de segurança, né? Como você disse, câmeras, guarita, tudo isso já vem entregue pronto para uso também. Pronto. Os lockers, né? Na parte térrea, a gente tem uma área de serviço, né? Que seria os lockers. Todo o recebimento hoje do empreendimento, tanto de delivery quanto de correio, ele não é feito direto
entregador e proprietário. Então ele tem uma entrada específica onde ele entra. Inclusive você pode fazer um pedido e às vezes nem descer para pegar no momento. Então ele faz a leitura ali do QR Code, deixa a sua encomenda, depois você consegue fazer a retirada sem ter um contato direto ali com o entregador. E sem o entregador ter acesso também. São entradas separadas. Ainda nessa questão de segurança, né? A entrada de pedestres tem uma clausura de acesso? Como é que funciona? Como é que vai funcionar isso? Isso. A gente tem ali a primeira entrada, né? Que vai entrar tanto o entregador, o prestador de serviço quanto o morador. E aí quando você entra, aí é ali que a gente vai fazer essa diferenciação, né? Então para entregas, para prestação de serviço é uma outra entrada. E para você ter acesso aos elevadores, você passa realmente pela primeira entrada, passa pelo lobby e aí são todos bloqueios com a digital. Tá? Inclusive esse sistema digital a gente gosta muito, prefere até do que o facial, porque a gente consegue adaptar também para crianças. Então quando eu coloco ali em 1 metro de altura, a digital, eu consigo atender tanto os adultos como crianças para a questão de bloqueios. Então, assim, meu filho ele pode ir para o espaço Kids, mas ele não pode ir para a piscina. Ele pode ter acesso ao salão de festas, mas ele não pode sair do apartamento. Então, a gente consegue fazer esses bloqueios dentro do aplicativo para garantir ainda mais segurança para as crianças e a circulação dentro do prédio. É muito interessante. Ellen, e na questão de lazer, o que é que o Skyvision vai oferecer? Ele vem respeitando o nome, né? A vista. Então, esse conceito do Skyvision, né? A gente fala muito sobre a vista para todos, que é a área de lazer na cobertura, né? A gente está falando referente à altura, um empreendimento de 22 pavimentos. Então, a gente tem uma vista aí de um 22º andar, uma vista 360 da cidade, né? Uma piscina borda infinita virada para o Parque Ecológico, sol da tarde. E toda a cobertura, ela é de vidro. Então, a gente não tem paredes concretadas para respeitar essa questão da vista. Então, ali você vai ter realmente uma vista 360 da cidade, onde vamos ter o espaço da piscina, uma piscina aquecida com sistema de trocador de calor. Temos a hidromassagem, temos o espaço gourmet com a área interna e externa, temos o espaço do fireplace, né, que é uma área de fogueira. Temos a academia, também toda revestida de tudo lá em cima. Tudo lá em cima, tá? E todos esses ambientes já são entregues, equipados e decorados, tá? Respeitando, né, o conceito do empreendimento. Então estamos falando de móveis tanto planejados quanto soltos, móveis Trevisan, toda a parte de iluminação, som, a parte de acústica, a parte de eletrodomésticos. Então ele realmente é entregue já pronto para utilização, que isso faz com que a gente consiga reduzir o custo de condomínio, né, porque não tem aquele rateio inicial, móveis de qualidade onde pedem menos manutenção e trocas, sim, né? Por isso até que a gente consegue hoje já apresentar um planejamento orçamentário, né? A gente chega ali no valor de condomínio de R$9 o metro quadrado, que é excelente, né? E a gente faz todo esse acompanhamento também, uma vez que a gente entrega o empreendimento, né? Então a gente cobra que essa administradora ela faça todas as manutenções periódicas para que esse custo ele não eleve e para que a gente não tenha também empreendimentos da Polo de uma maneira que a gente não quer, né? Um visual. Né? Então a gente tem todo esse cuidado de fazer o acompanhamento depois, uma vez que entregue o apartamento, a gente continua fazendo esse acompanhamento pelo tempo de extensão da garantia, que são 5 anos. Perfeito. E na questão das vagas de garagem? A garagem é subsolo, é sobresolo, é coberta, não é coberta? Me fala. Falando um pouco então assim, em geral, da disposição do prédio, a gente tem um subsolo de estacionamento, aí a gente tem o lobby de entrada, né, que ele fica dentro da fachada ativa, porque é um prédio onde também vai ter na parte térrea ali algumas lojas comerciais, né. Então a gente está falando ali do lobby de entrada, um pé direito duplo, são 6 metros, todo nesse padrão que a gente tem a nossa loja aqui, que ele é todo em esquadrilha e vidro, né? Aí a gente tem uma laje técnica, para qualquer suporte ainda que a gente tenha que dar, não ter ligações entre a área comercial e residencial. Aí a gente tem mais 2 sobressolos de estacionamento, então aí a gente já está falando de 13 metros do solo. Então, quando eu começo a falar de um primeiro andar, eu já estou falando de um apartamento equivalente a um 5º ou 6º andar. Entendi. Referente à altura. 13 pavimentos de apartamento tipo, né? Como a gente já falou, sendo 6 apartamentos por andar. Aí a gente tem mais uma laje técnica devido à área de lazer ser na cobertura, para dar até mais segurança, né? A gente é uma empresa especialista em área de lazer na cobertura. Esse vai ser, acho que, nosso 8º empreendimento que a gente já entrega nesse perfil.
E aí a gente tem a área de lazer. Tá. Então, o estacionamento a gente tem 3 pavimentos, todas as vagas já são vinculadas ao apartamento, tá? Já vinculadas na matrícula. É demarcada, então, né? A pessoa... Demarcada. Na compra, a hora que senta aqui na mesa e gostou do apartamento, a gente inclusive recebe muitos clientes que querem ver a vaga antes de ver o apartamento. Né? E assim, as vagas de garagem onde a gente trabalha, a grande maioria, né, 70% são perfil G, que é vagas 5 por 2,5, e as outras são M, tá? A gente não trabalha com vagas P, todas as vagas já são são gaveta. A gente tem apenas, acho que se não me engano, 7 ou 8 unidades com vagas gavetas, o resto são todas soltas. Poxa, que legal. Isso também é muito interessante, é um diferencial, né, que muitas pessoas precisam, né, de vagas paralelas e não gaveta, né? Exatamente. E ainda a gente tem 13 vagas adicionais, que aí a gente vai entendendo o comportamento desse cliente, né? Até mesmo com a ajuda deles em assembleia para entender o que é melhor. Existe muita demanda para mais vagas para alguns apartamentos, talvez o condomínio queira comercializar ou não, vamos deixar para visitantes. Entendi. Então essas 13 vagas ainda a gente entende o perfil, mas de início ela vem no memorial como visitantes. Aqui é interessante porque você tem bastante vagas de rua, né? É um local onde ainda tem espaço para estacionar na rua, no entorno aqui do prédio, né? Isso, e assim, todas as áreas, a área de frente de fachada, ela vai ter os recursos com as vagas, né, da parte comercial. Quantas lojas vocês pretendem disponibilizar? São 9 lojas ao total. Tá. São 2 lojas que dão frente para Santos Dumont e 7 lojas que dão frente para Candelária. Nesse primeiro momento, essas lojas não estão sendo comercializadas porque a gente cria um sistema, realmente como se fosse uma galeria, uma SCP mesmo, porque a gente define junto ali com a administração dessa parte comercial, o que de fato pode ou não pode ali. Porque a gente não tem intenção nenhuma de tirar o conceito do empreendimento. Então, essas áreas, elas entram mais para agregar serviços para quem mora aqui, né? Essa questão de integração de cidades, de entender o que eu tenho aqui em torno, o que eu não tenho, o que eu preciso colocar aqui. Entendi. Né? Então, primeiro para nos situar a questão de fachada, né? Que, não sei, a gente, até o edifício garagem, a gente faz ele inteirinho revestido com folha de vidro, né? Então, ali a gente vai definir os tipos de serviço. Por exemplo, chegando um pouco mais perto da entrega, o que me falta a 300 metros? É uma lavanderia? É um salão? É um espaço de café? Então, é muito mais para agregar do que, de fato, para ser um espaço de comércio. Entendi. E isso é administrado pela Polo também? Esse espaço, posteriormente, ele fica sendo administrado pela Polo? Isso. Por isso que, nesse primeiro momento, a gente não comercializa tudo. Porque primeiro a gente cria esse CP e aí depois a gente até consegue, né, pensar na hipótese aí de comercialização desses espaços. Mas para não prejudicar todo o conceito do empreendimento, por enquanto a gente não abre. Muito bem. Agora vamos lá ao que interessa, né? Quanto custa tudo isso? Olha, hoje, né, a gente ainda não tem a tabela oficial. Lembrando, né, que o que nós vamos falar agora é uma estimativa de valores na data da gravação desse podcast, tá? Que normalmente demora aí de 15 a 30 dias para ir ao ar. Então, sabemos que na área de construção civil, o valor de hoje pode mudar amanhã, tá, gente? Então, é só uma referência, mas é claro que você vindo com a Nobresse aqui conversar pessoalmente, né, no stand de vendas aqui da Polo, nós vamos buscar sempre a melhor negociação para os nossos clientes e telespectadores, né? Com certeza. Hoje que a gente tem realmente uma estimativa, tá? A gente tem a tabela 30/70, né, que é a tabela padrão de mercado, né, que é 30% no período obra e 70% ali entrega em financiamento ou um aporte na entrega da chave. Nessa tabela, a gente tem unidades que vêm ali a partir de 11.800, um metro quadrado, tá? Então, se a gente for falar ali em valores, estamos falando de a partir de 800 mil uma unidade. Qual é a vantagem que eu tenho de negociação de estar aqui num lançamento? Né? Aí a gente já começa a falar, como é muito conhecido, né, a nomenclatura aqui, tabela de investidor, né? Então, assim, não é investidor, é uma antecipação de valor, que pode ser tanto do cliente final quanto do cliente investidor. Então, quando eu falo em VPL, eu falo em valor presente líquido. Então, tudo que eu tiro da tabela 30/70, eu antecipo esse valor, né?
aporto na obra, deixo para a comissão, aquela continha, faço o repasse. Então, assim, na tabela investidora, a gente consegue já falar em unidades a partir de 9.800 o metro quadrado. Ellen, e o prazo de entrega do Sky? 36 meses, dezembro de 2028. Ok. E, obviamente, que as pessoas que quiserem visitar o decorado, né, estão convidadas. É só ligar para a Nobresse, a gente acompanha, traz o cliente até aqui, explica, né? Porque ficou lindo mesmo, né? Ficou maravilhoso, decorado. É sempre a cerejinha do bolo, né? Ele encanta mesmo. A Nobresse é uma parceira oficial da Polo Engenharia. Agende com eles. Todas as condições estabelecidas dentro da Polo estão com a Nobresse. Então a gente fica aguardando aqui a visita de vocês. Perfeito. Ellen, um prazer conversar com você, né? E lembrando a você que está acompanhando o Nobrescast, que além de oferecer aí todas as informações sobre os empreendimentos mais desejados de Indaiatuba, o Nobrescast tem uma função social também, que é para cada imóvel que seja vendido através do nosso podcast, né? Para cada pessoa que chegar aqui e falar, olha, eu vi no Nobrescast, eu quero comprar um apartamento aqui no Sky Vision, né? A Nobresse faz uma doação para uma das 4 entidades escolhidas, né? Que são o Rotary Clube de Indaiatuba, a Volac, a UPAR e também ao Lar São Francisco. E quem escolhe a entidade é o comprador. Então ele vai adquirir um apartamento excepcional, fantástico, e ainda vai estar fazendo uma doação para uma das entidades que ele escolher através da Nobresse Imóveis, né? Muitíssimo obrigada pela sua disposição, né? Desejo aí muita sorte, um momento maravilhoso aí com a Aurora, e que logo ela vai estar aqui também correndo pelos... vai. Né? Até a entrega do Sky Vision, ela já vai estar correndo aqui no stand, né? Bem antes. Bem antes. Provavelmente, acho que quando esse podcast estiver no ar. Obrigada, Ellen. Obrigada a vocês. Stand do Sky Vision, só para vocês terem uma ideia da excelente localização que é. Esta rua aqui é a Rua Candelária, uma das principais e mais tradicionais de Indaiatuba. Aqui é a Rua Candelária, e para quem não conhece, tem uma padaria aqui que faz um pãozinho chamado Brasileirinho, que é simplesmente adorado por quem conhece, que é a Padaria Real, que fica exatamente aqui à direita, né? Aqui temos colégios também, restaurantes, né? Mas olha, o Brasileirinho da Padaria Real é espetacular, vale a pena você conhecer. Aqui nós já estamos na Avenida Kennedy. Virando à esquerda, nós já estaremos a uma quadra, né? Já estaremos no Parque Ecológico. E aqui à direita, nós estamos na Avenida Kennedy, vamos entrar aqui na Avenida Kennedy, onde tem uma grande parte de comércio da cidade, bares, restaurantes, tudo de bom. E também à direita, a Rua 15 de Novembro, que é outra rua central da nossa cidade. Olha, aqui na Kennedy, ou seja, nós estamos a uma quadra praticamente do Sky Vision, nós temos aqui material de construção, supermercado, lojas variadas, no final da avenida nós temos hospitais e agora virando aqui à direita, nós vamos até o Shopping Jaraguá.
E aqui, olha, lojas variadas, toda uma estrutura de comércio. E aqui à direita, a gente volta para o Sky Vision. Ali o Shopping Jaraguá, Avenida Itororó, ou seja, localização privilegiada, central, com todas as comodidades para você fazer muita coisa a pé. Vem para Sky. Se você busca um empreendimento com vista privilegiada, localização estratégica e um projeto contemporâneo, o Sky Vision Santos Dumont merece ser conhecido de perto. Entre em contato com a Nobresse por este telefone e vamos agendar uma visita. Sky Vision Santos Dumont, o novo jeito de viver em Indaiatuba com altitude, conforto e conveniência.